Bitcoin segue lateralizando aqui nessa grande faixa destacada por essa gunbox que eu tracei aqui, considerando essa range de lateralização. Então peguei essa mínima aqui quando a gente teve o início de toda essa faixa, até a máxima aqui, considerando esse desvio nas últimas máximas históricas, a gente pode ver que o preço tem respeitado muito bem essas regiões, no mínimo consolidado quando chega lá, e agora a gente está exatamente nessa região de consolidação aqui entre os 117 mil e os 101 mil dólares. Lembrando que eu tenho feito só operações de scalp, entrada e saída rápidas. Quem me acompanha no Instagram ou no Telegram, que aí eu posto os meus trades, os meus resultados, sabe que eu estou fazendo entrada e saída rápida justamente porque eu não estou vendo nenhuma definição clara do Bitcoin ainda, seja em relação a novas máximas históricas ou eventualmente perder o preço de 98 mil, que para mim é quando a gente pode falar que o ciclo de alta está comprometido, destacado aqui por essa região de demanda, esse order block que eu peguei do gráfico semanal, quando a gente teve a última quebra de estrutura semanal. Como eu mostrei também no vídeo anterior, a gente geralmente fica um bom período de lateralização todas as vezes que a gente tem grandes movimentos de captura de liquidez, como a gente teve aqui no dia 10 de outubro, e o período mais curto que a gente ficou nesse ciclo de alta, que começou ali em janeiro de 2023, foi de 42 dias. Então não se surpreenda se o preço ainda ficar aqui lateralizando por um bom tempo, e agora o preço está lutando aqui para recuperar 0,5 da Gunbox, que é aqui em 111 mil dólares, junto com as médias de 20 e 50 dias que estão apontadas para baixo. Logo aqui embaixo a gente tem duas regiões de liquidez por essas sombras aqui, a primeira delas em 103 mil e a segunda em 101 mil dólares, em confluência com a média de 50 semanas. Então mostra que enquanto o preço não conseguir recuperar tanto as médias quanto as regiões de Gunbox, muito provavelmente a gente não tem uma definição clara ainda. É por isso que eu tenho feito operações mais curtas e tenho recomendado a todos que me perguntam fazer também operações mais curtas para poder evitar perder dinheiro nesse movimento de lateralização, que geralmente são os movimentos que os traders iniciantes mais perdem dinheiro. Ou se você entende que o ciclo de alta continua, que a gente vai ver máximas históricas, que é o que eu acredito, devido aos fatores macroeconômicos, como queda de juros, redução do aperto monetário dos Estados Unidos, etc. Então você pode sim fazer preço médio, especialmente abaixo da 0,5 da Gunbox, ou seja, abaixo de 111 mil dólares, com o stop abaixo dos 98 mil, porque o que faz sentido na teoria você está comprando em região de desconto se o ciclo de alta continuar, e a gente está numa tendência de alta de longo prazo, e no curto, médio prazo a gente está numa região de lateralização, muito provavelmente para buscar liquidez e poder fazer movimentos superiores. Então o Bitcoin segue em região de decisão, sem posicionamento claro de longo prazo. E agora eu vou mostrar aqui o gráfico Ethereum, que está um pouquinho diferente, está mais arriscado no meu entendimento do que o Bitcoin. E antes da gente seguir com essa análise, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque me ajuda bastante aqui. No Ethereum eu fiz a mesma coisa, eu tracei aqui uma Gunbox, então eu peguei aqui da mínima dessa faixa até a máxima, e aí a gente pode ver que o preço tem respeitado muito bem. Eu estou aqui no gráfico semanal do Ethereum, ou seja, uma faixa de lateralização com um período extremamente longo. Começou aqui quando a gente teve as máximas lá no ciclo passado, em 2021, e a mínima aqui em 2022. Mas especialmente se nós formos no gráfico diário, a gente pode ver que são regiões que estão sendo muito bem respeitadas pelo preço. Como a gente viu essa daqui recentemente, vimos lá essa máxima, aqui também houve um respeito, aqui fez uma lateralização. Veja que aqui ó, teve esse movimento de consolidação antes de subir novamente. Então uma linha que no longo prazo, ó, aqui novamente, eu acho que vale muito a pena ter no seu gráfico, porque são preços que têm sido respeitados. Olha o tanto de vezes que o preço respeitou essas linhas de suporte e resistência aqui no Ethereum, realmente é impressionante. E agora a gente está aqui na 0,75 da Gunbox, o preço está lutando para manter essa faixa. Temos aqui logo acima, que são resistências, as médias de 20 e 50 dias, e logo lá embaixo, se a gente for traçar toda essa faixa aqui, a gente tem um potencial ainda de queda de 25% do Ethereum, que é a região dos 3 mil dólares, se a gente for na 0,5 da Gunbox. É uma região muito longa, eu não acho que o Ethereum cai tanto assim se a gente está no ciclo de alta ainda. Para mim é mais provável, e aí é por isso que se você está vendo aqui essa linha pontilhada, eu peguei a mediana de toda essa faixa, porque 25% é uma região muito grande, e aí para trazer uma visão de mais médio e curto prazo, eu tracei essa faixa aqui, porque coincide inclusive com essa região de demanda,
que foi o que gerou o último grande movimento de quebra de estrutura aqui no gráfico diário e no gráfico semanal. Então, o Ethereum está tentando lutar aqui para manter os $4.000. Se não conseguir segurar, eu entendo que é perfeitamente possível o preço cair aqui para a região dos $3.300, eventualmente também capturar a liquidez dessa sombra deixada no dia 10 de outubro, em confluência com essa região de demanda. Vamos destacar aqui a região de demanda para ficar mais fácil a visualização, que seria um setup AAA, como a gente fala, né? Ou seja, região de desconto, captura de liquidez, chega em região de demanda para poder subir novamente. Se o preço vai chegar aqui, a gente tem que acompanhar, e é por isso que no mercado lateral, como a gente está vendo, a gente tem que prestar atenção em um degrau de cada vez. Então, a gente está aqui em um degrau, uma região de indefinição. Logo aqui em cima, a gente tem ali os $4.400, eventualmente, que também é a mediana dessa grande faixa aqui da Gunbox, então pode servir sim como uma resistência para o preço. E aqui embaixo a gente está exatamente nessa região de resistência e aqui logo abaixo nós temos essa região. Então, todo o mercado, de forma geral, com algumas poucas exceções, está em região de indefinição e lateralização, e a gente pode ver que o Ethereum, aqui no médio prazo, né, a gente está no gráfico diário, então é um prazo médio, não é um prazo curto, mas nem longo, está em tendência de baixa clara, e isso significa que 99% das altcoins também vão estar sangrando em relação especialmente ao Bitcoin. Então, mantenha o seu patrimônio preservado. Se você está procurando por trades, a minha sugestão é que você faça trades curtos, ou eventualmente uma outra estratégia é fazer compras de preço médio em região de desconto, como a gente está vendo o próprio Ethereum e o Bitcoin, se você entende que o ciclo de alta não está comprometido. E por hoje é isso. Um abraço a todos.